Graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Sejam todos bem-vindos a mais uma célula digital da Igreja Evangélica Jesus para as Nações. Vamos dar continuidade ao tema Ache o seu lugar em Deus, amém? E a palavra ela se encontra em João, capítulo 14, do verso 1 ao 3, que nos diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Amém? Glória a Deus. Então, o que o Senhor quer falar conosco é que há um lugar preparado para mim, um lugar preparado para você. E não é em qualquer lugar, é no céu. E não foi preparado por qualquer pessoa, mas pelo nosso Senhor. Amém? Então, ele nos diz de uma forma doce em que não adianta nós preocuparmos com as coisas deste mundo, não adianta nós ficarmos angustiados com coisas que são passageiras. Nós devemos estar firmados com a palavra de Deus, com aquilo que Ele tem, né, de certeza para as nossas vidas. E esse lugar, ele vem, na verdade, essa palavra, ela vem como um alerta de Deus para mim e para você. Amém? Ela não vem como uma palavra qualquer, uma palavra vazia. Porque muitas pessoas hoje eles estão perdidos em meio às coisas do mundo. E esquece aquilo que será eterno de fato, que é a palavra de Deus, que é o lugar que Deus tem para mim e para você. Mas é aqui em que nós vamos, fazer aquilo que é o desejo do coração de Deus, é que nós vamos viver a palavra do Senhor, para poder realmente alcançarmos esse lugar. Então o Senhor chama a sua atenção hoje para você. E você já achou esse lugar? Você encontrou esse lugar? Você permitiu com que Jesus se apresentasse, te mostrasse esse lugar? Você traz na sua memória todos os dias que existe esse lugar? Porque muitas vezes, até mesmo nós que já conhecemos a Jesus, que estamos caminhando, há um certo tempo parece que esquece. Mas nós precisamos trazer as palavras do Senhor que são verdadeiras para as nossas vidas e não deixar com que nós venhamos viver de uma forma vazia, como se não houvesse um lugar seguro, como se não houvesse a vida eterna. E isso tem que estar firmado em nós. Amém? Então, que nós não venhamos ser aqueles que até conhecemos a palavra, mas vivemos de uma forma como se não conhecesse, né? Que aqui o apóstolo, ele ministrou essa palavra e ele falou, vemos santos dormindo na luz. E é isso que acontece com aqueles que conhecem a palavra, só que ao mesmo tempo se esquecem, parece que está dormindo, começa a fixar muitos os olhos às coisas daqui, começa a se prender às coisas daqui, sabendo que aqui é passageiro. Amém? E sabendo que Jesus Cristo, Ele que falou essa palavra. Ele estava aqui como homem. E após isso, Ele fez o sacrifício por mim e por você. E Ele está lá, assentado, à destra de Deus Pai. Ele já preparou esse lugar. Lá tem um lugar que tem escrito o seu nome, tem escrito o meu nome. E é isso que tem que queimar em nossos corações todos os dias, em sabermos que há um lugar reservado. Há um pai que anseia pela volta dos teus filhos. Há um pai que já preparou tudo. Amém? Então esse é um tempo em que nós temos que trazer isso à nossa memória. E não perdermos tempo com as coisas desse mundo. E não ficarmos, tão preocupados aqui, como a palavra diz, ficar angustiado por coisas que são passageiras. E isso não é viver de forma, alienada, mas é viver de forma com que a palavra diz. Então não importa o que você esteja passando, declare essas palavras e deixe com que elas são verdadeiras, mas elas se tornem verdadeiras dentro de você. Sabendo você que há um lugar preparado para ti. Há um lugar em que Jesus Cristo, já deixou o seu nome lá reservado.
a alguém que sente a sua falta, que sente saudade de você. Ele enviou o amado Espírito Santo para habitar em nós e trazer essas verdades em nós. E é só Ele que nos faz sermos guiados pelo caminho estreito. Amém? De não nos deixar ficar com os olhos aqui na terra e esquecendo daquilo que é eterno, daquilo que está no céu. Amém? Então a palavra nos diz assim também, que quando nós formos orar, que nós venhamos entrar no teu quarto. A palavra diz: quando for orar, entre no teu quarto, feche a porta, e o teu Pai, que te vê no secreto, Ele te recompensará. Então nós temos que ter isso também firmado em nós. Quando nós nos perdemos, quando nós esquecemos, na verdade, quando nós estamos dormindo diante da palavra de Deus, nós precisamos ir para o nosso quarto, nós precisamos orar. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E o que Ele fala conosco nesse dia é que há um lugar preparado. Mas é necessário irmos para o lugar secreto. É necessário irmos lá, porque é ali que nós vamos ter as direções. É ali que vai gerar vida em cada um de nós, todos os dias. Na palavra nos diz que as misericórdias do Senhor, elas são renovadas a cada amanhecer. Amém? Então, não fique angustiado, não fique triste, não fique preocupado. Lance toda a sua ansiedade aos pés do Senhor, porque Ele tem a paz que excede todo entendimento para você continuar. Ele tem a força que você precisa para não desistir. Ele tem, amém? Ele tem esse lugar guardado para mim e para você, e que tem o nosso nome lá escrito. Mas é necessário nós vivermos aqui uma vida, né? Uma vida de santidade, uma vida de buscar ao Senhor, de agradar ao Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele está convocando. Esse é o tempo em que Deus está levantando um exército de adoradores do Senhor. Aqueles que não vão deixar ficar presos com as coisas desse mundo, mas que estão presos no Senhor Jesus. Que estão presos na palavra de Deus. Amém? Que anseiam e querem ir viver com o Senhor na eternidade. Amém? Então não perca o seu lugar em Deus. Não troque esse lugar precioso de segurança. Ali na palavra também nos diz que não haverá nem pranto, nem dor, nem choro. Não vai haver, mas é lá nos céus com o nosso Pai, com o nosso Senhor e Salvador, com o nosso amado Espírito Santo, com os outros santos que se encontram lá, com os anjos do Senhor. Então lembre-se, há um lugar para você. E nós estamos aqui caminhando a cada dia rumo à Nova Jerusalém. Amém? Então que o seu coração venha se alegrar nesse tempo no Senhor. Que as angústias, as tristezas sejam colocados lá no mar do esquecimento. As coisas ruins que aconteceram, joga lá no mar do esquecimento, porque é assim que o Senhor faz com o nosso pecado. Quando nós entramos na presença dEle, quando apresentamos os nossos pecados, quando nós nos arrependemos, o Senhor lança lá no mar do esquecimento. Então comece a lançar tudo aquilo que não vem de Deus no mar do esquecimento e comece a viver uma vida extraordinária com o Senhor, sabendo que há um lugar com o teu nome, há um lugar com o teu nome te aguardando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Deixa eu fazer um convite para vocês antes da oração. Nós temos aqui na Igreja Evangélica Jesus para as Nações, localizada na Avenida Aruanã, 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? Essa é a nossa igreja. Nós temos o culto no domingo às 9 horas da manhã, um culto profético. Temos também a Nação Jovem aos sábados, às 19 horas. Mas nesse sábado nós temos um jantar de comunhão. Amém? E temos também o culto na terça-feira. Colunas do Reino. Esse é o tema. O Senhor está levantando as colunas deste tempo com o único objetivo: alcançar almas. Amém? Levar a palavra do Senhor, a palavra que gera vida, que gera salvação, aqueles que ainda podem estar aí
perdidos. Amém? Então seja usado, seja uma coluna do Senhor. Aguardamos você também na terça-feira às 20 horas. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, graças te damos, Senhor, por essa palavra maravilhosa, Pai. Glorificado, exaltado seja o teu santo e poderoso nome. Somente a ti damos a honra, a glória, o louvor e a nossa adoração. Que alegria, Senhor, é receber essa palavra em que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele venceu todas as coisas na cruz do Calvário. Ele está assentado à tua destra, Pai. E sabemos que Ele já escreveu o nosso nome. Ele já preparou um lugar reservado para cada um dos seus aqui na terra, Pai. Que nós possamos continuar sendo guiados por Ti, amado Espírito Santo. Conduz os nossos passos, seja a nossa fonte de alegria, de força, seja a fonte de água viva em nós. E nós adoramos ao Senhor, consagramos a nossa vida a Ti, consagramos a nossa família ao Senhor, que todos nós possamos viver, a Tua palavra. E assim como está escrito, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E isso é em espírito e em verdade. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Até semana que vem em nome de Jesus.